Se você quer ter uma loja que venda muito todos os dias, chegou no lugar certo. Fica aqui comigo que eu vou, de um jeito simples, direto ao ponto, te dar muitas formas disso acontecer. Sem blá blá blá, sem termos complicados. Se não me conhece ainda, meu nome é Renata Graner e eu sou impulsionadora de negócios. Eu já ajudei muitos empresários a sair daquele limbo horrível, sabe? De não saber o que fazer, de se sentir sem rumo, sem energia, sem saber o que fazer para vender mais, para vender sempre. E eu trago meu conhecimento de mais de 20 anos de marketing em grandes marcas, mas com um coração empreendedor que mora em mim desde que eu nasci, porque eu sou filha de empreendedores. E por conhecer esses dois mundos, eu sei como te ajudar. E é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Então fica comigo que tem muito conhecimento para você colocar em prática aí na sua loja e começar a vender mais, porque eu sei que isso atormenta todo mundo, né? A gente, olha, eu vou dizer que 9 em cada 10 donos de loja que eu converso, a maioria me fala a mesma coisa, né? 9 entre 10, que não consegue vender, que vende pouco, que não tem movimento, coisas relacionadas à falta de venda. Então é hora da gente destravar essa parte dentro do seu negócio e fazer o seu negócio muito mais atrativo e vender muito. Então vamos lá. Eu vou mudar aqui a tela para a gente começar a história deste vídeo aqui, que eu quero ajudar você na nossa missão. Nossa missão, ela é uma missão muito importante, muito boa e forte, que é fazer a sua loja vender em dobro todos os dias. Eu não só quero que você venda mais, eu quero que você venda em dobro todos os dias, porque aqui a gente tem que ser ambicioso. Mas é bom a gente ser ambicioso com um propósito por trás, com um fundamento por trás, e é isso que eu vou te ensinar. Por isso que, mesmo que você venda pouco, você vai ver caminhos por onde você pode começar a trilhar e fazer a sua venda em dobro acontecer. Mesmo que você saiba pouco de marketing, não se preocupa se você não faz muita coisa em marketing aí na sua loja, ou se você conhece pouco. Aqui a intenção não é te tornar um especialista, é te trazer exemplos muito práticos, muito diretos para você aplicar e sair vendendo. Então, se você não conhece nada de marketing, bem-vindo, você está no lugar certo para eu te ajudar, que essa é a minha intenção. E se você não tem ideia de como vai fazer vender o seu negócio em dobro, não tem problema, porque aqui é exatamente o lugar que eu vou te dar esses caminhos. E vamos lá. Queria contar um pouco para você essa informação aqui, ó. Conquistar um novo cliente pode custar entre 5 e 7 vezes mais do que manter um cliente atual. Então, o que isso significa? Aquele cliente que já veio na sua loja é menos caro vender para ele do que você tentar trazer um cliente novo do zero. Então, aquela pessoa que nunca comprou, o esforço que você precisa fazer para ele começar a comprar é muito maior. Por isso esse custo aí, esse custo ele é um custo de comunicação, é um custo de esforço, né? Você tem que se esforçar muito mais para trazer esse novo do que para fazer aquele que já passou pela sua loja voltar e comprar de novo. Quem fala isso não sou eu, quem fala isso é o Philip Kotler. Philip Kotler é uma pessoa muito importante dentro do marketing, criou vários conceitos muito legais, mas ele mostra isso dentro de processos que já aconteceram, exemplos que já aconteceram aí em muitos diversos lugares. Então, esse esforço para a gente trazer um cliente novo, ele é muito maior, por isso a importância da gente sempre cultivar os nossos clientes atuais, a gente não perder eles de vista, a gente conhecer eles a fundo, a gente está sempre próximo deles. Então, a gente precisa ali, uma vez que o cliente uma vez entrou na sua loja e fez uma compra, a gente precisa, ó, abraçar ele e não soltar mais. Não sei se vocês conhecem a Felícia, se são dessa época da Felícia de. Ai, que desenho que é que tinha a Felícia? Enfim, um desenho que ela abraçava o gato e não soltava, acho que era um gato. Gato, cachorro, enfim, todos os animaizinhos ela abraçava. A gente tem que fazer isso com o nosso cliente, de um jeito, obviamente, um pouquinho mais educado do que a Felícia fazia com os animaizinhos, mas sim, a gente não pode soltar eles de vista, a gente não pode perder eles de vista, a gente não pode deixar eles muito soltos, porque senão eles não voltam, né? Então é muito importante a gente fazer esse processo acontecer. E é isso que a gente vai falar aqui neste vídeo. No episódio de hoje, a gente vai ver como fazer o meu cliente voltar na minha loja. Então, sabendo que é muito mais caro trazer um cliente novo, como é que a gente faz o meu cliente voltar? Então, aqui eu vou trazer várias dicas, várias formas que você pode fazer isso, implementar aí na sua loja e pode conseguir fazer o seu cliente, ó, vir com mais frequência, vir sempre, fazer ele estar ali, ó, sempre por perto,
porque aí você vai conseguir fazer, vai conseguir vender em dobro todos os dias, que é o que a gente quer. Então vamos lá. Tem alguns erros matadores que eu vou começar aqui contando para você e que eu acho que é importante a gente ter em mente na hora de fazer o nosso processo de vendas, estar ali na nossa loja, oferecer os nossos produtos e serviços. O primeiro erro matador é o que eu chamo de erro vampiro. Então, assim, você já entrou numa loja e a hora que você entrou ali, a pessoa já começou. Quer comprar isso? Já viu isso? Já viu não sei o quê? Quer levar isso aqui também? Quer levar isso aqui também? É aquele processo, o vendedor vampiro, né? Aquela coisa que parece que quer sugar o cliente até o final, até a última gota e não deixa ele respirar, não dá espaço para ele. A gente sufoca de alguma forma e aí a pessoa não se sente tão confortável e isso pode acabar afastando o nosso cliente da nossa loja mais do que fazer ele retornar, mais do que fazer ele estar ali frequente, que é o que a gente. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o peso, né? Como é que a gente faz de uma forma onde a gente de fato está interessado no nosso cliente e não só interessado na venda. Esse é um passo muito importante, porque muitas vezes a gente está tão obcecado pela venda, eu preciso vender, eu não vendi nada ainda hoje, eu preciso de qualquer jeito tirar uma venda, que a gente acaba de alguma forma sendo um vampiro para o nosso cliente. E a gente perde o olhar sobre ele. A gente perde que é o que ele está precisando, que é o que ele está, né, querendo e como é que eu resolvo esse problema que ele tem. Qual é a necessidade que ele teve ao entrar ali na loja e que eu preciso ajudar ele a resolver. Então, cuidado para não ir com tanta sede a pote na venda, que a gente acaba sufocando ou, de alguma forma, sendo vampiro aí no nosso cliente. Então, é muito importante não perder o olhar dele, o olhar do que ele precisa, o olhar do que ele quer, e aí a consequência é o que eu posso trazer de solução para ele. Então, dessa forma, a gente não afasta os clientes, a gente faz eles ficarem mais próximos, quererem estar ali o tempo todo na nossa loja. Sabe que teve uma vez que eu estava fui num salão diferente de cabeleireiro e tinham falado de um processo para mim, falou assim: "Ah, é um negócio que você faz na raiz do cabelo", enfim, um negócio super especial, caro pra caramba. Mas eu resolvi ir lá, me deu de presente, há muitos anos atrás isso. Aí eu fui lá, fiz e tudo, entrei no salão, muito bonito, assim, todo o processo, né? Mas assim, do momento que eu pisei no salão para fazer um processo que já custava, que já era caro para mim, já foi um processo que eu falei assim: ai, será mesmo que eu vou fazer isso? A quantidade de coisas que me ofereceram, porque eu sentei e já começou uma lista, um checklist. Olha, mas o seu cabelo é de tal tipo, então esse shampoo aqui seria bom. O seu cabelo é não sei o quê, e o condicionador seria esse. É importante fazer, além desse processo que você agendou para fazer um outro processo. E não sei o quê. Assim, eu sentei na cadeira, eu não tinha feito nada e já me ofereceram 5 coisas. A gente fica até acuado, assim, sabe? Meu Deus do céu, nem fizeram nada no meu cabelo e já me perguntaram se não quero fazer mais 5 coisas diferentes e comprar o produto. E foi assim ao longo do processo inteiro. Eu nem preciso dizer para você que eu não voltei mais no lugar, porque eu me senti tão mal de alguma forma. O ambiente incrível, o serviço foi muito legal, meu cabelo ficou ótimo, mas assim, foi uma oferta de coisa tão forte, tão eh, de alguma forma, assim, me soou muito mal, me caiu mal, porque parecia que eu era quase obrigada a comprar as coisas, sabe? E aí eu nunca mais voltei ali. Então, esse é um exemplo de como a gente tem que ponderar e sentir. Sentir quais são os momentos certos, né? Talvez se eles tivessem deixado o processo acontecer e me oferecido produtos ao final, talvez pudesse ter um tipo de aceitação diferente. Eu nem cheguei no lugar e já começaram a me colocar um monte de coisas e oferecer várias outras coisas. Então, assim, ficou um pouco pesado e aí acabou me acuando de alguma forma e, obviamente, nem comprei coisa e nem voltei mais, porque eu não queria mais me sentir daquele jeito, por melhor que fosse o serviço. Então, cuidado para não ser esse vampiro aí, porque isso afasta cliente e faz, obviamente, cliente não retornar. O outro erro matador que eu vejo isso muito acontecendo, que é quase que o contrário do erro do vampiro, que é o distraído, que é o que fica ali esperando a venda cair do céu, que é o que o cliente tá ali precisando de alguma coisa, mas
parece que a gente não está nem aí para o cliente. É quase que assim, ele vai se resolver aqui na minha loja, ele vai encontrar o caminho dele, ele vai, se ele quiser alguma coisa, ele que ache aqui, né? Eu sei que a gente não fala assim para o cliente, mas às vezes a postura do vendedor, a postura da gente como dono de loja é muito essa. É ficar ali assim, ó, no celular, olhando alguma outra coisa, fingindo que nem está vendo o cliente de alguma forma. Então, assim, ficar nessa questão mais distraída, deixar a venda fluir, acontecer, como se a gente não estivesse importando, também não é bom. Porque às vezes o cliente tem um problema que ele precisa resolver e ele precisa de ajuda. Então a gente também precisa saber ponderar, precisa saber até onde a gente vai, que tipo de pergunta que a gente pode fazer, que tipo de solução que a gente pode trazer, como é que a gente descobre esse tipo de coisa? É muito importante estar muito atento, observar o que que é o que está fazendo ali, observar os sinais, a forma, a postura, né? Que tipo de linguagem que o cliente está falando, que tipo de espaço que ele está pedindo, mas também que tipo de aproximação que ele quer. Então, esse olhar atento, ele é muito importante. E tudo começa com atenção mesmo. Então, assim, cada cliente que entra, cada pessoa que contacta a sua loja, você precisa estar ali muito atento para entender o que está em volta, entender os sinais, entender qual a mensagem que ele está querendo passar, se não é verbal efetivamente, mas uma mensagem ali na atitude. Então é muito importante a atenção. Então, nada de ficar distraído, nada de simplesmente deixar a venda acontecer, porque ela vai acontecer do jeito que for, porque isso acaba não sendo uma opção e não acaba acontecendo. O cliente também pode se sentir, de alguma forma, não querido, ele pode se sentir de alguma forma rejeitado, ele pode sentir que não teve atenção devida, e já que ele está ali consumindo, no final das contas, é você que precisa dar atenção para ele, não necessariamente ele que precisa fazer o processo de venda e o trabalho completo. Mesmo que sua loja seja uma loja que não seja de vendedor, seja uma loja onde a pessoa efetivamente vai buscar as coisas, tem que ficar atento porque às vezes a pessoa tem alguma dificuldade. Então vamos pegar um exemplo de um supermercado. Supermercado é um tipo de loja que a pessoa entra, pega o carrinho dela, a cestinha, vai lá e compra as coisas. Mas às vezes ela não acha, né? Às vezes ela tem dificuldade de encontrar alguma coisa, às vezes ela está com algum problema para ser resolvido. Então a gente tem que estar atento e ter funcionários atentos, e ter vendedores atentos, ou se é você só na sua loja, você estar atento para perceber quando isso está acontecendo. Se a pessoa está para lá e para cá, não está achando, enfim, aborda e pergunta, ou tem um protocolo, né? Tem uma forma, um processo para fazer com que isso aconteça, para garantir que a pessoa que está ali, ela se sinta acolhida, se sinta atendida efetivamente, né? Sinta que o problema que ela entrou lá para resolver seja resolvido, tá? Então, e se você não tem o produto que ela quer, não tem problema, pelo menos você deu atenção, você deu um caminho, você pode eventualmente colocar isso depois dentro do seu portfólio, você pode ir atrás para ela, né? Eu já fui em lojas onde não tinha o que eu precisava, mas é porque não tinha estoque naquela loja. A pessoa ligou para outra loja e ela encontrou e já me encomendou, mandou para minha casa. Enfim, tem maneiras da gente fazer o nosso cliente ser bem atendido, mas para isso a gente precisa dar atenção para ele. Não pode ficar distraído ali assim, ó, ou no celular, que é o que muitas vezes acaba acontecendo hoje em dia. A gente fica ali, ó, zapeando e só quando alguém chega no caixa, tá aqui, vai levar. Então, nada de distração. Para vender em dobro, a gente precisa ter muita atenção ali direto no nosso cliente e realmente ter esse olhar para fazer o problema dele ser resolvido. E fazendo este gancho, a gente precisa conhecer o nosso cliente, né? Muitas vezes a gente fica ali assim, o cliente é o que entrou na minha loja e comprou. E aí a gente nem conhece o nosso cliente, a gente não sabe quem ele é, porque ele estava passando ali na porta e resolveu entrar e comprou, e eu deixei ele ir sem conhecer ele um pouco mais. Eu faço vários processos de mentoria junto com empresários, donos de loja, e uma das coisas que eu sempre converso e que a gente coloca como um ponto de partida muito forte é público-alvo, né? Que a gente chama, é o público que você quer vender, o seu grupo de clientes. Muitas vezes a gente não conhece para quem a gente quer vender. A gente não sabe quem que é essas pessoas que frequentam a nossa loja, por que que elas estão ali, que problema que você resolveu delas. Então, assim, a gente ficar ali sem saber quem são essas pessoas é um erro enorme,
porque aí a gente não consegue entender o que que eu estou fazendo, qual é o serviço que eu estou oferecendo, qual é o problema que eu estou resolvendo do meu cliente, que eu posso replicar para outras pessoas da mesma forma. Então é muito importante conhecer. E aí aqui tem um fator chave que é, se eu quero fazer com que o cliente retorne, como é que eu vou fazer isso se eu não sei quem é esse cliente? Se eu não tenho nenhuma informação sobre ele, se eu não peguei nenhum dado, se eu não tenho isso organizado, né? Se eu não sei as informações básicas para eu poder fazer com que ele retorne, né? Vou dar um outro exemplo para você. Eu estava uma vez conversando com uma confeiteira. Ela faz bolo, tem uma empresa de bolos ali, ela faz bolo por encomenda, docinhos, salgados, enfim, esse tipo de produto. E ela deveria ter, porque todo ano eu peço pelo menos 2 bolos para ela, mais ou menos nas mesmas datas, que são as datas dos aniversários dos meus filhos. Ela já sabe a data do aniversário dos meus filhos. E olha, um aniversário do meu filho está chegando agora. Você acha que ela escreveu para mim perguntando: Oi, não vai querer o bolo do seu filho? Seu filho está fazendo aniversário próximo. Já pensou em qual vai ser o bolo que você vai fazer na comemoração dele? Não fez. Olha a venda perdida aí, porque ela está esperando com que eu pense em qual é o bolo que eu quero dar e que eu pense nela como uma opção de bolo para comprar. Ela já dá como se a venda fosse automática de alguma forma, quando na verdade ela tem uma informação, ou ela deveria ter isso organizado de um jeito, né? Ou ter a informação de um jeito organizado, que naquele momento foi aniversário do meu filho e que ele fez tal idade no ano, porque ela faz o bolo com o enfeitezinho em cima, enfim, que tem a idade, tudo, e que no ano seguinte o aniversário vai se repetir na mesma data. Se tem uma coisa que não muda, é a data de aniversário. Então ela poderia saber isso. E sabendo isso, tendo isso de forma organizada, ela poderia ter antecipado o pedido de encomenda de bolo, tanto para a organização dela, como para garantir a venda. Então, assim, eu estou há 20 dias do aniversário do meu filho, eu não encomendei o bolo, e não sei se vou encomendar dela, porque podem aparecer outras opções, entende? Se ela já tivesse vindo antecipadamente comigo, a gente já poderia, ela poderia ter uma venda garantida. Então, olha como é importante a gente ter as informações dos nossos clientes e ter elas de uma forma organizada. Porque senão, o meu custo de ir lá buscar um novo, de descobrir qual é a data de aniversário, será que tem um filho? Será que tem 2 filhos? Enfim, você não sabe nada de informação dessas pessoas. Então, até você descobrir, até você entender para você usar isso, isso vai necessitar e vai demandar um certo tempo. Então, os clientes que vêm, aqueles clientes que já frequentam, você precisa saber quais são as informações que você quer usar deles, quais são as informações que são úteis para você fazer uma venda e ter isso de um jeito muito organizado para você conseguir fazer essa recorrência na venda, para você conseguir fazer com que a venda aconteça de uma forma mais frequente, para fazer com que ele retorne. Então, é muito importante ter as informações dos seus clientes e ter essas informações organizadas. Esse erro é matador quando a gente simplesmente vende e não sabe absolutamente nada da pessoa que comprou o nosso produto. Muito bem. E aí, eu queria propor uma coisa para você. Eu vou abrir uma porta agora, né? Vamos pensar que a gente vai entrar dentro de um portal aqui. E aí, desse outro lado dessa porta, você vai entrar num lugar onde você não vai sair mais. É um lugar onde a gente tem que criar consciência de coisas que são muito importantes para a gente fazer dentro do nosso negócio para conseguir fazer essa venda em dobro todos os dias. Tem coisa que a gente tem que fazer com frequência, tem coisa que a gente pode fazer de uma forma esporádica, mas tem um caminho, um pensamento que a gente não pode deixar de ter, e é esse convite que eu quero fazer para você. Agora sim, a gente vai entrar nesse portal para nunca mais sair. Porque tudo que você for fazer daqui adiante tem que estar com esse pensamento. Tem que estar com um pensamento completamente voltado para o seu cliente, para fazer com que ele volte, para fazer com que ele compre mais. E assim você vai fazer o movimento e a venda que você tanto deseja. Então vamos lá. A gente tem que pensar no cliente como se fosse um relacionamento. Então, nada mais. A gente está falando sempre de pessoas, né? Eu, como pessoa, estou vendendo para outras pessoas. Você, como dono de loja, está vendendo para pessoas. Você, como cliente, compra de outros lugares. Somos todos pessoas.
que está fazendo, que estamos, né, de alguma forma fazendo funções diferentes ao longo desse processo, dessa cadeia de compra e venda de produtos, compra e venda de serviços. E é tudo relacionamento. Então eu vou me relacionar com você de um jeito, você é o meu cliente, né? De alguma forma, você está aqui assistindo meus vídeos, eventualmente pode comprar os meus cursos e os meus produtos e minhas mentorias, mas você tem os seus clientes aí, e é muito importante que a gente estabeleça uma relação. Assim como qualquer tipo de relacionamento, a gente precisa conquistar a pessoa. A gente precisa fazer com que ela, de alguma forma, se conecte com a gente, se conecte com o que a gente é, com o que a gente mostra, com o que a gente vende, qual é a nossa história. E aí isso vai criando e fortalecendo esse relacionamento. Muitas vezes, no começo, e a gente tem que ter essa consciência, não é que a pessoa se apaixona pela gente no primeiro dia e a partir dali ela fala assim: não, comprei uma vez dessa pessoa e eu nunca mais vou olhar para outra, vou ser fiel até que a morte nos separe, né? É muito difícil isso acontecer numa primeira vez, de um primeiro momento, né? Por mais que a gente goste, é claro que você vai ver outras opções, você vai ser impactado por outras marcas, você vai andar por outros lugares e às vezes você acaba esquecendo aquela pessoa, né? Aquela loja, aquele lugar onde você acabou comprando. Então, a gente precisa, num primeiro momento, né, desse relacionamento que a gente quer construir, a gente precisa pensar naquele filme como se fosse a primeira vez. Eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver, mas é um filme meio antiguinho, mas é um filme que eu amo. É bem aquelas comédias românticas, assim. Ah, eu adoro ver isso em dias normais, assim, sei lá, domingão. Quero ver uma coisa que não vai ocupar muita cabeça. É o tipo de filme que é o como se fosse a primeira vez. Vou contar bem rapidinho a história. É uma mulher e um homem, né? Ele se apaixona por ela, eles se apaixonam, né? No dia que eles se conhecem ali numa lanchonete. E ela sofre um acidente naquele dia. E aí ela perde a memória recente dela. Então ela esquece o último dia que ela viveu a partir daquele acidente. E aí, todos os dias, quando ele encontra ela, ela não lembra dele, porque ele conheceu ela justamente nesse momento onde ela perdeu a memória. E ele tem que conquistar ela todos os dias. Então ele tem que fazer ela se apaixonar por ele todos os dias, fazendo mil e uma, enfim, aventuras e coisas que ele faz para isso acontecer. Porque a hora que ela dorme e acorda, ela não lembra mais que ele passou na vida dela e ela precisa se apaixonar por ele de novo para eles viverem o romance, enfim, a história que eles vivem. Com os nossos clientes não é diferente no começo. A gente precisa fazer eles se apaixonarem todos os dias por nós. Assim, não é que gostou uma vez, ou ofereceu uma vez, ou comprou uma vez, que automaticamente eles vão comprar outras. Eles vão precisar ser, a gente vai precisar fazer eles se apaixonarem muitas vezes para eles considerarem a gente como parte da vida deles, considerar a gente como parte de um relacionamento mais estável de alguma forma na vida deles. Então é importante ter essa mentalidade. Quanto mais recente é o cliente, mais a gente tem que fazer ele se apaixonar, mais a gente tem que trabalhar duramente, arduamente ali naquele momento de fazer ele lembrar da gente, trazer novidades, mostrar argumentações, mostrar todas as vantagens que a gente traz por ele ser o nosso cliente, para ele ficar ali, para ele de alguma forma se conectar com a gente de um jeito melhor, mais forte, tá? E aí, ao longo do tempo, conforme essa construção vai acontecendo, é óbvio que vai ficando um pouco mais simples, né? Até por isso que custa menos você fazer um cliente voltar. Porque aquela pessoa já te conhece, já confia no seu trabalho, já comprou de você algumas vezes, já sabe que você não deixou ele na mão, né? Você oferece um produto de qualidade. Se tem algum problema, você oferece um serviço de pós-venda que vai solucionar. Então, na hora que você conquistou ele todos os dias fazendo esse tipo de coisa, você vai de alguma forma migrando esse relacionamento de patamar. E aí você vai chegando no lugar onde a gente gostaria de chegar, que é essa cumplicidade total e restrita, onde a pessoa já é mais casada com a sua marca de alguma forma, casada com a sua empresa, casada com o serviço que você faz, e ela acaba não indo em outros lugares, porque ela muitas vezes até sente que está traindo, né? Assim, às vezes a gente tem algumas marcas, alguns lugares que quando a gente vai em outro lugar dá aquela sensação de tô traindo aquela empresa. É porque a gente conseguiu criar uma relação muito mais forte, mais emocional, mais sólida, né? Mais conectada com as pessoas de um jeito que elas se sentem assim.
Então é muito interessante quando a gente consegue passar um pouco desse patamar do precisar conquistar todos os dias para poder fazer esse processo de já ter uma cumplicidade maior e ter essa estabilidade maior. Não que a gente pode deixar dormir assim, como em relacionamentos a gente precisa cultivar muito sempre, não importa qual estágio do relacionamento, é super importante a gente estar ali atento, olhar, fazer comunicação, chamar para eventos, enfim, estabelecer essa conexão e esse relacionamento, de novo, como se fosse uma pessoa normal, não uma pessoa do nosso convívio. É assim com os amigos, é assim com o namorado, é assim com o marido, com a esposa, enfim, com o parceiro, é assim com colegas de trabalho. A gente tem que começar de um jeito, né, que a gente cultiva, que a gente faz mais esforço, mas também para manter, a gente não pode simplesmente largar, porque de alguma forma eles não vão se sentir tão queridos, e aí eles podem acabar esquecendo da gente também. Então é importante fazer essa manutenção. Então, o que eu queria deixar aqui de mensagem nessa parte é: não deixe de ver o seu cliente dessa forma, né? Esse é o portal que eu quero que você faça parte. Ter cliente, fazer venda é fazer relacionamento, né? Quanto mais a gente olhar dessa forma para o nosso cliente, mais a gente vai conseguir fazer com que a nossa loja prospere, com que a nossa loja seja mais, tenha mais sucesso, que a gente consiga resolver mais os problemas dessas pessoas e fazer uma conexão com elas cada vez mais forte. A consequência disso, a gente vai vender mais. A consequência disso é que a gente vai vender sempre, tá? E por isso é muito importante você conhecer os seus clientes, né? Conhecer eles a fundo, ter as informações sobre eles, faça pesquisa, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente às vezes tem medo de falar sobre, é fazer pesquisa, ou parece que é um bicho de sete cabeças, mas às vezes é uma pergunta, a pessoa está ali, aproveita para fazer, já tem algumas perguntas na cabeça, assim, você pode ir ali aos pouquinhos e conversando com elas e fazendo, você veio aqui, para o que que você está precisando? Você está precisando para um presente? É para você? É para alguma ocasião especial que você está levando? Né, sei lá, você tem um serviço de restaurante, bar, café. Você está no intervalo de um almoço, você estuda por aqui, você trabalha por aqui, você mora por aqui. Faz muita diferença saber o porquê que a pessoa está ali na sua região. Então, você pode saber se tem mais gente que está trabalhando, mais gente que mora, que é residente da região, mais gente que estuda, porque tem alguma escola, universidade por perto. Então, assim, você consegue entender um pouco mais dos seus clientes também fazendo essas perguntas de uma forma informal ou de uma forma formal mesmo, né? Então, assim, se você tem um contato por WhatsApp, você pode fazer formulários, você tem algumas ferramentas interessantes que você pode usar para conhecer cada vez mais o seu cliente. Mas é muito importante ter isso, conhecer, não achar que conhece só porque vê de vista. Então, às vezes, a gente também tem esse erro, né, de achar que conhece só porque, eu vejo fulano de tal e aquele fulano é assim, então todos os meus clientes são assim. A verdade é que isso pode surpreender muito, por isso é importante fazer uma amostra, né? A gente fala assim, amostra, tenho 100 clientes, pega uma amostra de 30 clientes e tenta fazer a pesquisa, tenta fazer perguntas para você conseguir entender efetivamente o quanto que aquelas características são gerais dos seus clientes ou quais são os tipos de clientes que você tem ali dentro da sua loja. Mas o importante é, de um jeito ou de outro, por onde você comece a conhecer mais os seus clientes, faça as perguntas certas para eles, comece a trazer mais essa informação e organize essas informações. É muito importante tê-las todas organizadas, que é um pouco do que eu quero falar aqui. Não adianta a gente ficar só na nossa cabeça, né? Porque senão a gente se perde, a gente fica meio enviesado daquilo que a gente acha que é. Então é muito importante que você, de alguma forma, tenha isso organizado. Fez uma pesquisa? Deixa anotado. Deixa anotado quais são os clientes que responderam, quais são esses grupos. Fez alguma pergunta dentro da loja, né? Assim, você está ali, a pessoa, você fez uma pergunta, você teve uma resposta, conseguiu fazer algum tipo de anotação específica. Tenha um lugar específico que pode ser um caderninho, pode ser um Excel, pode ser uma tabela, pode ser enfim, né? Qual é o programa que você resolveu usar para isso, mas tenha isso anotado e organizado de um jeito que você consiga acessar. Porque aí você pode falar assim: não, meu cliente são estudantes, então eu vou fazer uma ação específica para estudantes. Os meus clientes são mais moradores da região, então eu vou fazer alguma coisa específica para moradores da região.
Ou não, eu já atendo muito bem moradores da região, eu quero crescer mais, então eu vou fazer para outro tipo de público que eu hoje não atraio na minha loja. E assim a gente também vende mais. Então é importante ter anotado para ter isso organizado e para você conseguir tomar ação sobre isso. E depois, se você tem mais pessoas na sua empresa, na sua loja, ter anotado ajuda com que outras pessoas também possam ter acesso ao mesmo conhecimento. E quanto mais todo mundo conhecer quem é o cliente, melhor você vai conseguir atuar. Então, é importante você ter isso anotado tanto para o seu próprio conhecimento, quanto para conhecimento de equipe também, se for o seu caso. E uma forma que eu gosto muito de fazer é conversando com meus clientes com frequência. Então, eu gosto de fazer isso de um jeito que é informal, para que eles não pensem que estão respondendo a uma pesquisa, mas eu faço isso de uma forma intencional. Então, eu também não fico ali assim, ah, vamos conversar sobre o tempo, porque está muito calor nessa época, então, ah, como está o tempo? Né? Nossa, que calor que tá, enfim, até pode usar isso para quebrar um gelo, mas a gente tem que ter intenção de saber alguma coisa. Então, por exemplo, eu estava uma vez conversando com a pessoa que faz, eu faço academia no lugar, e eu estava conversando com o dono da academia, porque a gente, né, vira e mexe conversa sobre dicas de negócio e como que pode fazer o negócio crescer e tudo. E a gente estava falando sobre isso. Falei assim, você está aqui com os alunos o tempo todo. Pergunta para eles, de alguma forma um pouco mais intencional, o que que eles mais gostam aqui? Qual é a parte favorita deles de fazer eu faço CrossFit, né? De fazer CrossFit dentro desse lugar aqui em específico. Por que que eles não foram para outros, né, da região? Começa a perguntar isso e você faz essa mesma pergunta para pessoas diferentes em momentos diferentes. Mas aí, intencionalmente, ele vai conseguir juntar quais são as informações relevantes para saber o que que faz ele ser diferente dos outros. Então, por fazer uma pergunta só, repetidas vezes, de uma forma intencional, ele acaba conseguindo a informação de uma forma mais completa e tomar ação em relação a isso. Então, ele sabe que as pessoas vão lá porque é um espaço que é muito limpo, que é um espaço que as pessoas elas treinam com muita consciência, que não é só não ficam largados ali fazendo exercício, enfim. Mas por conhecer as pessoas, por fazer essa pergunta, ele acaba coletando essas informações. E não necessariamente ele parou e falou assim: Oi, você pode me responder a uma pesquisa? E faz lá um monte de pergunta, né? Ele ali, né, sabendo disso, tendo isso em mente, ele já começa a perguntar para um, para outro, e aí depois ele vai lá e anota tudo isso para ter isso de uma forma organizada e poder tomar ação, né? O grande ponto de conversar com os clientes é ter a informação e tomar uma ação em relação a isso, seja comunicando o seu diferencial, porque você aprendeu uma coisa que você faz bem, né? Você conseguiu ver a verbalização disso, seja porque você viu alguma coisa que você pode melhorar, então você vai tomar ação para melhorar também. Porque a sua pergunta pode ser tanto para o positivo, do que a pessoa, por que a pessoa escolheu ali, como ela também pode ser, você sentiu falta de alguma coisa? Tem alguma coisa que você sente que pode ser diferente? E aí, a partir daí, você também começa a evoluir o seu negócio. Mas é muito importante estruturar quais são essas conversas que você quer ter e de uma forma intencional, mas ao mesmo tempo muito leve, muito informal, você ir fazendo ali no seu ponto de venda, no seu espaço de venda, naquele momento mesmo que o cliente está fazendo uso do seu espaço, né? Tá consumindo, tá vendo alguma coisa, comprando, enfim. Então você pode ali ir pegando prática de alguma forma e ir aplicando esse tipo de conversa com o seu cliente mais intencional. Isso faz muita diferença e é muito rico. Você não pode imaginar como ter informação do seu cliente é importante para você conseguir atender ele melhor, e atender ele melhor, você constrói um relacionamento melhor com ele, mais duradouro, construindo um relacionamento mais duradouro, o que que acontece? Você vai vender mais. E aí, vendendo mais, sabendo fazer isso recorrentemente, você vende em dobro todos os dias, que é o que a gente quer aqui, que é o meu objetivo com você. E a outra forma que eu quero trazer aqui é usar ferramentas de fidelização. Então, a gente pode fazer isso, né? Ah, eu tenho que criar o um relacionamento, tenho que fazer eu conhecer meu cliente, ter tudo anotado e tudo mais. Mas existem ferramentas interessantes que você pode usar para fidelizar. Então, o que que a gente pode fazer para fazer com que o meu cliente de fato volte, que ele veja um benefício de fazer isso acontecer? Porque, de novo, a pessoa, a gente mesmo, né, no lugar de um cliente, quando a gente está consumindo,
Vamos pensar que a gente é impactado por um monte de marcas, de empresas, de lojas, de conteúdo. Enfim, a gente é bombardeado por muitas informações, né? Seja de loja física, seja de online, de qualquer coisa, né? Muita informação. Então, é muito importante que a gente também facilite esse processo de fidelização, que a gente faça uma forcinha a mais, porque não é que o cliente vai ficar ali fazendo isso pela gente, né? Muito pelo contrário, é mais fácil a gente cair no esquecimento do que fazer ele ser o nosso advogado ali, né? De alguma forma, fazer com que ele seja o nosso defensor e restrito e fiel. É muito mais fácil ele esquecer a gente. Então, existem ferramentas que a gente pode usar para fazer esse processo de fidelização acontecer. Eu vou contar algumas para você já aproveitar e olhar o que pode funcionar melhor dentro da sua realidade, do seu negócio, e fazer com que isso aconteça aí dentro da sua loja de um jeito que seja também muito intencional e que traga o resultado para você. Então vamos lá. Uma ferramenta de fidelização muito legal é cartão fidelidade. Simples assim, né? Você ter alguma mecânica que a gente chama, então assim, compra 10, ganha a 11ª, junta tantos selos e ganha um brinde, faz tal coisa e recebe outra coisa. Essa relação do faz uma coisa, recebe outra, ela é muito legal e um cartão fidelidade tem vários modelinhos diferentes, é simples e a pessoa pode ter sempre com ela. Então, tem serviços, tem produtos, tem várias formas que você, né, tem vários setores que podem se beneficiar desse tipo eh, de, de ferramenta, e ele ajuda muito você a estabelecer essa frequência para a pessoa. Então, sei lá, ao longo de 10. Então, eu faço a pessoa vir 10 vezes, e aquilo de alguma forma vira quase um jogo. Eu tenho que completar a cartela todinha ali, porque eu tenho um benefício. Então, a pessoa vê que ela tem esse benefício, ela já sente mais vontade de voltar. Então, considere um cartão fidelidade como uma das ferramentas que vai ajudar você a fazer esse cliente voltar. O cliente que volta, ele é um cliente que a gente tem mais facilidade de fazer isso acontecer do que atrair um novo. Então, o cartão fidelidade é uma das ferramentas que ajuda esse processo a acontecer. De novo, tem vários modelos disponíveis, várias mecânicas que você pode usar. Escolhe uma que faça sentido dentro do seu negócio, dentro do seu setor, e coloque em prática para ver se isso funciona com o seu cliente. E testa, né? Às vezes a gente pode fazer uns ver o quanto as pessoas de fato vão usar, quanto elas vão aprender com esse processo de recorrência que a gente chama, né? De vir com mais frequência. E aí você entende como isso funciona. Testa com um tipo de benefício, depois, se não funcionou, você pode testar com outro benefício, mas o importante é você colocar e escutar o seu cliente em relação a essa ferramenta, né, a esse uso, para ver o que de fato pode ser interessante para ele e pode fazer ele usar. Lembrando que ele usando tudo é um super benefício para você, porque ele vai ter ido 10 vezes, 5 vezes, depende de qual que é o benefício que você vai usar aí no seu negócio. Outra ferramenta muito legal para usar e que você acaba fazendo de quebra um relacionamento com o seu cliente é presente de aniversário, né? Então, assim, ter a informação, e aí olha de novo, né? Ter a informação do seu cliente em relação a datas de aniversário, a contatos de WhatsApp, a e-mails, enfim, formas onde você consegue entrar em contato com ele. Vamos pensar, você sabe o nome dele, você sabe o e-mail dele, o WhatsApp, e você sabe a data de aniversário. Então, você já consegue, ao longo do ano, entrar em contato com seus clientes com um benefício especial de presente de aniversário, né? Então, você consegue ali, naquele mês específico, trazer um presente ou trazer alguma oferta, pode ser um mimo, pode ser um serviço adicional, pode ser, enfim, algum benefício que você também pode escolher de acordo com o que você costuma vender aí na sua loja. E você, com essas informações, consegue fazer com que ele volte dentro desse período que não necessariamente era um período que ele iria voltar. Então, você acaba dando uma desculpa perfeita para ele vir e aproveitar alguma oferta, né? Enfim, alguma coisa que você queira dar para ele de presente de aniversário por conta dessa data. O que é importante? Ter essas informações, porque senão você não tem ideia de quando os seus clientes fazem aniversário e você não consegue fazer esse tipo de atividade. Então, por isso é muito importante ter as informações, ter isso organizado para você também saber, olha, naquele começo de mês
vou mandar essas mensagens aqui para essas pessoas, esse aqui vai ser o presente, esse aqui vai ser o benefício, e assim você vai todos os meses fazendo para aquele grupo de clientes que faz aniversário naquele mês. Ah, eu vendo produto para o filho, então também pode ser um caminho. É um pouco o exemplo que eu estava falando sobre bolo de aniversário. Se você sabe o aniversário do filho, você pode também fazer esse, né, presente de aniversário para o filho, para o marido, para o pai, para a mãe, enfim. O que for interessante para o seu negócio e for informação relevante do seu cliente, você pode estruturar isso, saber que essas são as informações relevantes, você pode ter elas dentro do seu banco de dados que você vai começar a construir e você pode usar elas a seu favor para fazer a geração de vendas para trazer o benefício. Né? O interessante é sempre construir essa história de eu quero falar com esse cliente porque eu quero que ele volte, eu vou dar uma desculpa perfeita para ele fazer isso, porque eu estou dando esse benefício, e assim você faz a sua roda de vendas girar de um jeito muito mais saudável para o seu negócio. Outra coisa que é interessante, eu trago esse exemplo aqui, que é o lembrete de que chegou a hora de voltar. Então, aqui é um exemplo que eu trago de sobrancelha. É um lugar que eu faço sobrancelha há um tempo, já fiz. Esse exemplo é de 2021, olha como eu tenho isso há muito tempo. Mas, enfim, elas continuam fazendo isso até hoje. Eu faço num dia, elas sabem o dia que eu fiz e elas sabem o ciclo da sobrancelha. Então, elas sabem que dali a 20 dias já está na hora de eu fazer retoque. Eu não fui em 20 dias, porque para mim 20 dias eu não preciso ir com tanta frequência, enfim, eu não sigo isso. Mas eles não esquecem de mim. Quando fez 32 dias, eles mandam de novo. E assim eles vão indo. Ah, não fui nos 32 dias, eles vão mandar nos 50 dias, vão mandar nos 70 dias, vão mandar até 120 dias, e aí eles vão me perguntar: aconteceu alguma coisa que você não voltou mais? Aí eles mudam a mensagem. Mas é interessante porque, como eles têm a data que eu fui, o serviço que eu fiz, eles conseguem entender que eu não estou voltando e eu já deveria estar fazendo aquele processo de novo. Então, entende aí dentro do seu negócio se você também é esse tipo de serviço, que tem algum tipo de frequência que o cliente deveria fazer, algum tipo de frequência que ele deveria voltar e estar presente, né? E você monitora isso, e você sabe que ele está indo ou não está indo. Então, se você tem algum tipo de serviço que tem estabelecido mais ou menos essas periodicidades que ele deveria ou que ele poderia estar, e você monitora isso, você consegue gerar esses lembretes. Então, é sempre muito legal pensar nisso. O próprio lembrete de data de aniversário, está chegando tal data, está chegando o dia da X, Dia das Mães, está chegando. Então, assim, se você tem informações sobre o seu cliente, você sabe que está chegando momentos específicos que podem ser relevantes para ele, você tendo as informações, você consegue pensar qual é a mensagem ideal para fazer com que ele, ó, volte para sua loja. Né? O tempo todo é construir esse relacionamento, trazendo uma solução para ele, trazendo um convite para ele voltar para sua loja. Né? E a gente só faz isso conhecendo o nosso cliente, tendo a informação, fazendo uma comunicação e fazendo ele voltar. Esse processo tem que ser muito ativo, esse processo tem que ser muito intencional para fazer com que essa roda gire muito forte. Outra coisa que tem muita gente usando hoje em dia é o cashback. Então, o cashback nada mais é do que eu fui lá numa loja, gastei um valor específico, aquele valor específico que eu gastei gera um valor para eu receber de volta a partir de uma outra compra. Por que isso é bom para fazer o cliente voltar? É porque eu vejo um benefício. Então, aqui eu tenho dois exemplos de duas lojas diferentes que me deu cashback. Então, assim, no primeiro eu tinha o exemplo de R$ 55. Então, a compra que eu fiz me gerou um bônus de R$ 55. Então, eu teria que voltar lá na loja, gastar um valor específico na compra de R$ 186, então eu deveria gastar mais quase R$ 200, e eu receberia 55 de desconto. Então é uma vantagem, né? É uma vantagem para fazer com que eu volte para lá, porque se eu preciso comprar alguma coisa, dar um presente, eventualmente, alguma coisa ali, eu sei que essa é uma loja onde eu teria uma vantagem clara, né? Porque aí ter R$ 55 de desconto dentro de R$ 186 de compra é um desconto considerável, aí é um cashback considerável. Mas é isso, eu passo a considerar de novo a loja porque eu tenho esse benefício para ser usado. A mesma coisa, o exemplo aqui
da Arezzo. Então, eu tinha um cashback de R$ 314 para usar em alguns itens, e eu precisaria também, obviamente, fazer uma compra de um valor maior para usar esse desconto de 314. Enfim, esse processo de cashback, ele é um processo que faz o cliente voltar, porque ele sabe que ele tem esse valor e ele não quer perder, né? Então, se eu tenho que escolher entre alguma loja para fazer alguma compra ou alguma coisa que eu estou precisando, eu tenho cashback, eu escolho, eu acabo de alguma forma priorizando esse tipo de loja. Então, essa é uma das ferramentas que estão sendo muito utilizadas para fazer esse processo de recompra, né? De fazer o cliente voltar para a loja acontecer. E é isso. Então, assim, quando a gente passou por essas formas de fazer o cliente voltar, relembrando, a gente trazer um cliente novo custa mais caro, de 5 a 7 vezes mais do que fazer o nosso cliente que a gente já tem ali, que já passou pela nossa loja, voltar. Então, é muito importante que a gente faça esse cliente fazer esse processo de recompra, de estar sempre presente, e para isso a gente precisa mergulhar dentro desse portal incrível que eu apresentei para vocês hoje, que é ter um relacionamento com o nosso cliente, né? Começar ali convencendo ele, fazendo ele se apaixonar todos os dias por nós, até que a gente chegue num momento muito mais estruturado, onde o cliente já está mais fiel a gente, já considera a gente de uma forma é, muito mais fácil, muito mais forte, né? Esse é um processo de relacionamento que, como qualquer relacionamento, precisa ser muito cultivado. Por isso é importante que você conheça seus clientes, que você tenha as informações anotadas para você conseguir seguir padrões, entender os segmentos, tirar ações em relação àquilo. Você é importante conversar com seus clientes com frequência para escutar deles, seja intencional nas perguntas, porque com certeza isso vai ser um grande norte para você entender o que, que você pode fortalecer e continuar fazendo, tanto o que você pode modificar e melhorar. Então, fazer essa conversa com seus clientes com frequência é muito importante, é ouro, é uma mina de ouro isso. E, por fim, utilizar as ferramentas de fidelização, porque elas existem para, de fato, ser esse empurrãozinho, né? Esse adicional do relacionamento que faz o cliente também se sentir recompensado por todo esse relacionamento, se sentir especial e de alguma forma ajuda ele a voltar, porque a gente sabe que é sempre importante. A gente sempre tem que fazer o cliente ter uma boa razão para voltar. E a gente tem que aproveitar todo esse contexto de tudo que a gente aprendeu sobre ele e todas as informações que a gente tem para trazer para ele informações relevantes que façam ele querer voltar, e aí para isso a gente usa ferramentas de fidelização. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você ver caminhos para você conseguir vender em dobro, para você vender em dobro todos os dias. Eu tô aqui nesse canal do YouTube, então se inscreve para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo, e aí vai ter vários episódios que vão ajudar você a vender a sua loja a vender em dobro todos os dias. Deixa um like aqui nesse vídeo, porque ajuda a chegar em mais pessoas também. E é isso. Aproveita para colocar em prática aí na sua loja a partir de já. Hoje mesmo, amanhã, já começa a conversar com seus clientes e estabelecer um relacionamento com eles, que com certeza isso vai transformar a sua loja e vai conseguir fazer você vender muito mais, vender em dobro todos os dias. Até a próxima!